Olá, eu sou o professor Milton Araújo do Instituto Integral e nessa aula nós vamos resolver algumas questões do caderno RQ4 Análise Combinatória. Questão 38 da página 36, caiu na Ampad em 2012. Anagramas de uma palavra são as diferentes palavras que podemos formar permutando-se de todos os modos possíveis as suas letras. O anagrama de uma palavra não precisa ter significado. Quantos anagramas da palavra Ampad não começam nem terminam por vogal? O gabarito é a alternativa B, 18. Solução. Veja os extremos da palavra, posição 1 e a posição 6 devem ser ocupadas por consoantes. A palavra Ampad tem 3 consoantes, N, P e D. Então há 3 candidatas para essa posição e uma posição só. Então, há 3 modos de se arranjar a letra na primeira posição da palavra. Colocando-se uma consoante no início da palavra, nós ficamos com 2 consoantes para colocar no final. Então, aqui tem 2 candidatas e uma posição. Seria a combinação de 2, 1 a 1, que dá 2. E no miolo da palavra, nós vamos ter que permutar as demais letras, as que sobram, que seriam os 2 As e a outra consoante que sobrou, que não ficou num dos 2 extremos. Então, nós temos 3 candidatas, 3 posições e uma que aparece repetida 2 vezes, que é o A. Então, é uma permutação com repetições de 3 elementos, com um deles repetido 2 vezes. Então, o cálculo fica assim, combinação de 3, 1 a 1, vezes permutação com repetições de 3 com um elemento repetido 2 vezes. Essas 2 combinações aqui são as dos extremos da palavra. E no miolo fica permutação com repetição. Então, expandindo, a combinação de 3, 1 a 1 é 3, combinação de 2, 1 a 1 é 2, permutação com repetição de 3 com um elemento repetido 2 vezes é 3 fatorial por 2 fatorial. O resultado aqui vai dar 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Gabarito, alternativa B. Questão 39, da página 36, caiu na Ampad em 2013. Utilizando-se 2 letras A, 3 letras B e N-5 letras C, podemos formar N-2 vezes N-1 anagramas diferentes com as N letras. Determine o valor de N. Segundo a Ampad, o gabarito é a alternativa D. Solução é uma permutação com repetições. Nós temos N elementos na palavra, N letras na palavra, e as repetições são A, B e C. A repetição da letra A são 2 letras A, então fatorial de 2 aqui. São 3 letras B, então 3 fatorial aqui. E N-5 letras C, então dá N-5 fatorial aqui. E o problema fala que essa permutação com repetições é igual a n-2 vezes n-1. Expandindo o membro da esquerda, fatorial de n é n que multiplica n-1, que multiplica n-2, que multiplica n-3, que multiplica n-4, que multiplica n-5. Chegamos até o n-5, colocamos o fatorial para poder simplificar com o n-5 do denominador. E expandindo-se aqui, 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, então dá 12. Então agora nós vamos simplificar termos semelhantes de ambos os lados. N-2 simplifica, N simplifica e N-1 simplifica, restando aqui N-3 vezes N-4, dividido por 12 igual a 1. Passa o 12 para o membro da esquerda, fica n-3 vezes n-4 igual a 12. Bom, nós não vamos expandir isso aqui, fazer as multiplicações, cair numa equação de segundo grau, aplicar a fórmula de Bhaskara é muito trabalho. Então aqui, a partir desse ponto, o candidato pode verificar as alternativas da questão.
4, 5, 6 e 7 são as possíveis alternativas. Bom, nós não vamos nem testar o 4, porque 4 menos 4 dá 0 e nós ficamos com uma inconsistência. Então, nós vamos começar pelo 7. 7 menos 3 dá 4. 7 menos 4 dá 3. 4 vezes 3 dá 12. E vocês podem verificar que nenhum outro valor nós vamos conseguir a igualdade aqui. Por exemplo, 6 menos 3 dá 3. 6 menos 4 dá 2. 3 vezes 2 dá 6. 6 não é igual a 12. Então, é muito fácil resolver a questão aqui testando as alternativas da questão, em vez de expandir e cair numa equação de segundo grau que pode ser um pouco complicada, um pouco trabalhosa para resolver. Então, o gabarito da questão é a alternativa D. Questão 40, da página 36, caiu na Ampad em 2013. Se as expressões E1 igual a combinação de n tomados 5 a 5 menos a combinação de n menos 1 tomados 4 a 4 e E2 igual a combinação de 5 tomados n a n. Se esses dois números E1 e E2 existirem, então necessariamente teremos, segundo a Ampad, o gabarito é a alternativa A. E1 será menor do que E2. A forma simbólica de representar a combinação é assim, combinação de n embaixo, p em cima, ou combinação de n, vírgula, p a p, ou dessa forma aqui, um parêntese com o n e o p dentro do parêntese. Tudo isso representa a combinação de n elementos tomados p a p. Como o n deve ser maior ou no máximo igual a p, já descobrimos que o n tem que ser igual a 5. Então, nós temos o E1 igual a combinação de 5, 5 a 5, menos combinação de 4, 4 a 4. Combinação de n, n a n é 1. Então, nós temos 1 menos 1 igual a 0. O E1 é 0. O E2 é combinação de 5, 5 a 5, que dá igual a 1. Então, o E1 é menor do que E2, 0 é menor do que 1. Gabarito, alternativa A. Questão 42 da página 38. Esse é de um concurso da Fundatec de 2011. Essa questão, eu elaborei essa questão e ela é uma adaptação da questão 25. Depois dê uma olhada na questão 25 dessa mesma lista aqui. Cada trabalho de iniciação científica de certa universidade é avaliado por uma banca de 5 professores. Sabendo-se que os departamentos A, B e C contam, respectivamente, com 3, 2 e 4 professores disponíveis para a tarefa. O número de possíveis bancas que se podem formar, desde que cada uma delas tenha pelo menos um professor de cada departamento. Olha a pista ali, pelo menos um. A gente faz tudo menos o que eu não quero. Gabarito, alternativa E. Solução, aqui está a nota, ó. A questão é idêntica à questão 25, eu só mudei a historinha da questão. Então, veja, nas questões que solicitam pelo menos um elemento de cada natureza, nesse caso de cada departamento, nós vamos calcular todas as possíveis comissões e subtrair comissões que não tenham professor do departamento A, subtrair comissões que não tenham professores do departamento B e subtrair as comissões que não têm professor do departamento C. Todas as possíveis comissões seriam combinação de 9, 5 a 5. Aí as comissões que não têm professor algum do departamento A, nós retiramos os 3 professores e fazemos a combinação dos 6 restantes tomados 5 a 5. Os grupos ou as comissões que não contêm professor algum do departamento B, nós retiramos os 2 professores do departamento B e combinamos os 7 restantes 5 a 5. E as comissões ou grupos que não contêm professores do departamento C, nós retiramos dos 9 ali os 4 professores do departamento C e fazemos a combinação dos 5 restantes tomados 5 a 5. Então fica combinação de 9, 5 a 5,
menos combinação de 6, 5 a 5, menos combinação de 7, 5 a 5, menos combinação de 5, 5 a 5. Combinação de 9, 5 a 5, expandindo, 126. Combinação de 6, 5 a 5 é 6. Combinação de 7, 5 a 5 é 21. E combinação de 5, 5 a 5 é 1. Realizando os cálculos, dá 98. Gabarito, alternativa E. Questão 43, caiu na Ampad, aqui não está o ano. Está na página 36 da apostila. Um administrador de fundo de ações dispõe de ações de 12 empresas distintas para a venda, dentre as quais encontram-se as empresas A, B e C. Ele deseja formar carteiras utilizando 8 dessas empresas, de modo que as duas regras abaixo sejam satisfeitas. Primeira regra: a empresa A compõe a carteira C e somente C, a empresa B também a compõe. E, segunda regra, a empresa C compõe a carteira C e somente C, a empresa A não a compõe. Então, observe que por essas regras, se a A estiver na carteira, a B estará junto. E se a A não estiver na carteira, a B também não estará. Então, preste atenção nisso. E para C compor a carteira, eu tenho que retirar a A. Se eu retiro a A, B vai junto. A B também será retirada. Assim, o número de carteiras distintas que ele pode formar pode ser escrito como, segundo a Ampad, o gabarito é a alternativa B, 129. Solução: pelas regras estabelecidas, as empresas A e B estão sempre juntas. É como se elas estivessem grudadas uma na outra. Quando ambas integrarem a carteira, a empresa C deve ficar fora, conforme as regras lá do enunciado. Quando A e B estiverem fora, a empresa C pode participar da carteira. Então fica assim: com as empresas A e B na carteira e a empresa C fora, nós já temos 3 empresas alocadas. A A e B já estão ocupando espaço na carteira. E a C foi excluída. Então sobram 9 empresas disputando as 6 vagas restantes. Lembre-se, a A e B já ocuparam 2 vagas na carteira. São 8 vagas no total. A e B já foram colocadas. Ficam 6 vagas restantes. A empresa C não vai participar do embaralhamento, nem as empresas A e B, que eu já coloquei ali. Então ficam 9 empresas disputando 6 vagas, que dá a combinação de 9, 6 a 6. Ou, lembre-se, raciocínio com ou é soma, olha a soma ali, com as empresas A e B fora da carteira. Então, das 12 empresas, eu excluí 2. Eu só tenho 10 empresas e elas vão disputar as 8 vagas da carteira. Então, fica a combinação de 10, 8 a 8. Então, a solução ficaria a combinação de 9, 6 a 6, que são aquelas que têm as empresas A e B na carteira, e a empresa C está excluída. Ou mais a combinação de 10, porque as empresas A e B foram excluídas, 8 a 8, que são as vagas da carteira. Então, o gabarito é da alternativa B. Questão 44 da página 39. O número de comissões de 5 pessoas que se pode formar com 8 deputados e 3 senadores, de maneira que em cada comissão tenha pelo menos 2 senadores, é, segundo a Ampad, o gabarito é a alternativa A. Solução: eu utilizei aqui a solução, a mesma solução que está lá naquele checklist para resolver questões de análise combinatória. Montagem dos grupos: 2 senadores e, raciocínio com E, multiplica, e 3 deputados, ou, raciocínio com ou, soma, 3 senadores e 2 deputados. Lembre-se, ele falou pelo menos 2 senadores. As comissões vão ter 2 ou 3 senadores. E o restante das vagas preenchidas por deputados. São 5 pessoas que vão preencher a comissão. Aqui tem 2 mais 3, 5, e aqui 3 mais 2, 5. Então é só buscar agora candidatos. São 3 candidatos senadores disputando 2 vagas. Aqui são 8 candidatos deputados disputando 3 vagas. Aqui são
3 candidatos senadores disputando 3 vagas. E aqui são 8 candidatos deputados disputando 2 vagas. A ordem importa? Não. Senador A com senador B é a mesma coisa que o senador B com o senador A. Então é combinação. Ó. Se a ordem não importa, trata-se de combinação. Há repetições? Impossível. Nós não vamos poder repetir o senador A na mesma comissão. Então, se não há elementos repetidos, trata de combinação simples. Então, pronto, é só agora montar combinação de 3, 2 a 2, vezes por causa do E, combinação de 8, 3 a 3, mais por causa do OU, combinação de 3, 3 a 3, lembre-se, isso aqui dá igual a 1, vezes por causa do E, combinação de 8, 2 a 2. Então, fica combinação de 3, 2 a 2, vezes combinação de 8, 3 a 3, mais combinação de 8, 2 a 2. Esse 1 não aparece lá no gabarito. Então, aqui está a resposta, gabarito, alternativa A. Bom, essa aula é particular e exclusiva, né? Então, obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.